Olá, você conectado no Portal Plox. Estou aqui em Brasília para conversar com a deputada federal Alê Silva a respeito de uma polêmica que envolve o ministro do Turismo, Marcelo Álvaro. Essas ameaças foram levadas ao presidente do partido e até mesmo ao presidente da República, Jair Bolsonaro? Olha, no dia 9 de janeiro, que eu tentei marcar essa agenda com o Luciano Bivar, e até hoje não tenho a resposta, eu tentei levar ao conhecimento do Luciano Bivar essa impressão que eu estava tendo que em Minas Gerais havia algo de muito errado com o partido, porque eles não me queriam por perto. Eles sabem que eu jamais compactuaria com qualquer tipo de fraude. Logo em seguida, salvo engano, em fevereiro, houve a divulgação que Luciano Bivar também mantinha um laranjal lá em Pernambuco. Aí eu entendi por que Luciano Bivar também não me queria por perto e não respondeu às minhas solicitações de agenda com ele. Com relação às ameaças, então, nem cheguei perto, né, porque eu sabia que ele, de fato, não iria fazer nada. Com relação ao presidente da República, eu me abstive de falar com o Major Vitor Hugo, que é o líder do governo aqui na Câmara e que fala em nome de Bolsonaro. E Major Vitor Hugo me sugeriu que buscasse proteção junto à Polícia Legislativa aqui da Câmara e me liberou para que levasse todos os fatos a conhecimento da Polícia Federal e das mídias, né, da imprensa, que ele me disse, inclusive, que seria uma forma de eu me proteger. Luciano Bivar, ao invés de apoiar a parte mais fraca, ao invés de analisar melhor os fatos, a consistência de tudo isso, ele preferiu me ameaçar de me suspender de um grupo de WhatsApp. Eu estou rindo até agora, porque ele deve estar até agora procurando meu nome do grupo e não acha mais, porque eu saí de lá tem muito tempo. O que se espera com o resultado dessas declarações e dessa denúncia? Que seja tudo apurado, que seja tudo investigado, que Marcelo Álvaro Antônio seja devidamente condenado, principalmente a devolver o recurso que ele desviou do erário público, porque isso é dinheiro do cidadão brasileiro, isso aqui é imposto que a gente paga com muito trabalho, com muito suor, e não merece estar aí bancando a fome de poder de alguns. Isso é dinheiro do povo e ao povo tem que retornar. Logo que a senhora fez essas declarações, algumas pessoas do próprio partido, do PSL, afirmam que isso seria uma jogada de interesses políticos, por conta de controle dos diretórios do PSL em Minas Gerais. Como que a senhora responde a essas afirmações? Uma coincidência, uma infeliz coincidência, porque é o seguinte, o partido em Minas Gerais, eles tinham algumas regras, que era uma interpretação do artigo 99 do Estatuto. E, de acordo com essas regras, né, a princípio, eu teria o direito de indicar até 37 diretórios. Com base nisso, muitas pessoas da comunidade me procuraram, se organizaram, constituíram esses diretórios, pagaram as taxas cobradas pelo partido, R$ 900 por diretório, 5 pagaram as taxas. Esses pedidos foram protocolados lá na Executiva Estadual, em novembro, e quando era janeiro, quando chegamos em janeiro, nós ainda não tínhamos nenhuma resposta. Nem se os diretórios seriam publicados e nem se o dinheiro seria devolvido, o dinheiro que o pessoal tinha pago. E as pessoas me pressionando, que eles queriam ou o diretório ou o dinheiro de volta. Quando foi dia 8 de janeiro, eu tive a última conversa com o senhor ministro, questionando a respeito dos diretórios. Aí ele me encaminha uma série de regras que foram renovadas, segundo ele, no dia 13 de novembro. Eu disse, mas eu estive aí no dia 6 de novembro e hoje, 8 de janeiro, o senhor me fala que as regras foram alteradas? Ele não se justificou. E, naquela oportunidade, dia 8 de janeiro, eu mandei para ele 3 áudios questionando. Inclusive, esses áudios foram manipulados e hoje fazem parte de fakes que estão sendo distribuídos aí pelas redes sociais. Eu estou com os originais no meu celular, que vão para a perícia técnica, porque eu vou querer reparação disso, reparação por danos morais. No dia 8, dada a postura do senhor ministro, que, apesar de afastado do cargo de presidente do PSL, ainda continua mandando nele, eu percebi que tinha algo de errado, muito errado com o partido lá em Minas.
No dia seguinte, dia 9, eu procurei Luciano Bivar, que é o presidente nacional, para conversar a respeito do assunto. E até hoje, Luciano Bivar não me respondeu. Não quis marcar essa agenda comigo. Tentei essa agenda com ele através de 2 secretárias. Não me respondeu. Aí, logo em seguida, eu não lembro se foi no dia seguinte, como é que foi, eu tomei conhecimento de que aquele fato da arma na mesa ameaçando Closini era verdadeira. Fiquei sabendo desse fato através de uma fonte segura. Que Lilian estaria muito, que o Raisander estaria muito preocupado com Lilian, que ela tinha pego um valor muito elevado do fundo partidário e tinha conseguido nem 200 votos, e que havia uma suspeita de escândalo com uma gráfica lá do Vale do Aço. Isso me chamou muita atenção. Fui investigar, entrei no site do TRE e analisei as prestações de contas de campanha de todas as mulheres do PSL. E lá eu identifiquei as 4 laranjas: a Lilian, a Mila, a Débora e a Naft. Mulheres que tiveram essas campanhas eleitorais, a princípio, 100% financiadas com dinheiro público, dinheiro que é pago por nós, cidadãos, tiveram votação ínfima, e cujo dinheiro saiu da conta delas e foi direto para a conta de empresas que pertencem a assessores de Marcelo Álvaro Antônio. Ou esses assessores estão nos atos constitutivos da empresa, ou eles são sócios de fato, que lá no Vale do Aço os conhece, todo mundo conhece muito bem. Pela quantidade de material gráfico que deveria ter sido distribuído pelo Vale do Aço no período de campanha, necessariamente eu teria tomado conhecimento que no Vale do Aço nós tínhamos mais uma candidata a deputada federal pelo PSL e uma candidata a deputada estadual pelo PSL. E isso não chegou ao nosso conhecimento, então ficou clara a fraude. E eu também julguei assim impossível que os assessores de Marcelo Álvaro Antônio, trabalhando dentro do gabinete dele, conseguissem montar um esquema tão bem feito que nem ele ficou sabendo. E outra coisa, mesmo após os escândalos das laranjas, conforme foi tão divulgado pelas mídias, Álvaro Antônio não afastou os envolvidos de perto de si, muito pelo contrário, trouxe os envolvidos para mais perto de si ainda. Por exemplo, o Matheus, que aparece nas 4 prestações de conta das 4 laranjas, hoje trabalha dentro do Ministério junto com ele. Robertinho Soares está na executiva estadual do partido em Minas Gerais e ainda preside o Diretório Municipal de Ipatinga. E Raisander foi, a pedido de Álvaro Antônio, lotado no gabinete do professor Irineu, lá em Belo Horizonte. Então, veja bem, se existem pessoas com má índole perto de você que há uma forte suspeita de terem cometido fraudes, se eu não tenho culpa de nada, se eu não participei, eu afasto as pessoas de mim. Não, ele trouxe para mais perto ainda. E outra coisa, se eu cometi uma fraude, ou melhor, se eu estou sendo acusado de cometer uma fraude que eu não cometi, eu deveria estar ajudando nas investigações e não atrapalhando, como ele veio fazendo, mandando ameaças para mim. Como que se deu essa ameaça? Então, já durante alguns dias, no mês de março, eu tive a informação de algumas pessoas, né, que o ministro esteve andando lá pelo Vale do Aço, ou pessoas a mando dele, e por onde ele ou essas pessoas passavam, eles diziam que já tinham conhecimento de que tinha sido eu quem fez as denúncias do esquema das laranjas para o Ministério Público. E eu já sentia nisso uma certa pressão, né? Porque tem algumas pessoas que andam com o nobre ministro, que são pessoas de má índole, o que é de conhecimento de muitos lá no Vale do Aço, em Valadares. Até que no dia 1º de abril, né, eu recebi uma visita bastante inusitada lá no meu gabinete de apoio, uma pessoa que tem afinidade comigo e conversa com o ministro. Essa pessoa esteve no meu gabinete dizendo o seguinte, que uns dias antes tinha estado na presença do senhor ministro em Belo Horizonte, e lá, por um acaso, ele perguntou sobre mim. E aí o ministro disse que não queria nem ouvir falar da minha pessoa. Vou tentar reproduzir as palavras.
Eu não quero nem ouvir falar na Alessandra. O interlocutor disse assim, o Ale, ele não consegue dizer nem seu apelido, ele te chama pelo nome. Essa mulher foi quem fez as denúncias do esquema das laranjas e eu vou parar a minha vida para acabar com a dela. Aí esse interlocutor disse, olha, deu para eu perceber o ódio nos olhos do Marcelo. Eu disse, mas acabar com a minha vida como? Em que sentido? Olha, eu não sei em que sentido, mas se você souber de mais algum detalhe sobre as laranjas, se você souber de mais alguma coisa que ainda não tenha sido repassado nem para a polícia, nem para o Ministério Público, não repasse, recue. Recue. Aí, na hora, eu fiquei bastante nervosa, né, assustada. Aí eu disse para ele, tudo nada. Vou deixar com que as coisas se resolvam por si só, na polícia, no Ministério Público. Não vou fazer mais nada. Aí, do dia 3 para o dia 4, isso foi no dia 1º, aí do dia 3 para o dia 4 eu viajei para Boston, participei lá em Harvard da Brasil Conference, e dia 9 eu retornei. Dia 9 pela manhã, quando eu chego no aeroporto de Guarulhos, eu recebo o telefonema de uma repórter dizendo que tinha tomado conhecimento do conteúdo de um ofício que eu tinha encaminhado para o Itamaraty, recomendando o asilamento da Cleuzeni. Aí eu fiquei preocupada, porque eu tinha prometido que não faria mais nada, e aí aparece um fato novo. E esse ofício eu tinha enviado um pouquinho antes das ameaças. Então, fiquei muito preocupada. Meu voo foi transferido para mais tarde, cheguei aqui em Brasília à noite. No dia seguinte, fui à Polícia Federal. Aí tomei essa decisão, não, agora eu vou para a Polícia Federal. Lá na Polícia Federal falei das ameaças. Não foram só essas, foram outras também, mas só que de menor voluptualidade, menor gravidade. Também sempre feita por interlocutores, ele mesmo não faz, ele não liga no telefone, tem medo de celular. Aí eu fui à polícia, contei toda a história, foi constado um resumo do meu depoimento, foi enviado para a corregedoria e deve ser encaminhado para os autos principais do inquérito. Muito obrigada, Alê Silva. E vocês continuem ligados no portal Plox.